E além do Palmeiras que entra em campo hoje, o Flamengo também estreia na Libertadores contra o Deportivo Táchira, lá na Venezuela. É um jogo em que o Flamengo tem muitos desfalques, né? O Felipe Luiz tem que trabalhar com esses problemas aí. Gerson, Arrascaeta, Danilo, Plata, Wesley, todos eles com problemas físicos não podem atuar, não estão à disposição do treinador. E o Flamengo vai para essa estreia. O Hernan, é um adversário que não é considerado forte, dá até para dizer que é frágil, na minha opinião, mas é o atual campeão venezuelano, o futebol venezuelano vive um bom momento. É um jogo para ganhar logo na estreia. Como é que você vê essa partida e como lidar com esses desfalques, apesar que o Flamengo, claro, tem um elenco, talvez o melhor elenco do país. Mesmo com os desfalques, o Flamengo joga para vencer. Vai estar o estádio lotado, porque o Flamengo gera esse burburinho, essa expectativa no torcedor venezuelano pelos jogadores que tem, enfim, pelo noticiário todo que envolve o Flamengo, o time gigante da América, apontado por todos como um dos favoritos aí à conquista do título. Então, assim, desde que saiu o sorteio, né, que o Táchira caiu com o Flamengo, seria a estreia em casa, muita procura por ingressos. Estava lendo que bateu já 32 mil ingressos, a lotação do estádio. É um estádio que não é caldeirão, mas é um estádio que lá eles usam muito as bengalas que eles falam, né, que são sinalizadores. Não é o futebol o principal esporte lá de São Cristóbal, né, que é o estado de Táchira ali, né, é o beisebol. Mas o Flamengo tem condições de sair de lá com a vitória. É aquela coisa, né? Libertadores, aquela dificuldade, mas eu entendo que o Flamengo vai para vencer o jogo. Vamos ver, mesmo com os desfalques. Batata, é um jogo tranquilo ou impõe algumas dificuldades, Danilo? E pensando também nesse time, não tem o Wesley, jogador importante de seleção brasileira, vai o Varela, algumas mudanças aí no meio de campo, ele vai ter o Pulgar, De La Cruz, também vai ter na frente Luiz Araújo, Bruno Henrique. Como é que você vê esse Flamengo? É um time mais do que suficiente para vencer o Táchira. De novo, eu quando olho e vejo os grupos e os jogos, basta ver que nas últimas temporadas Palmeiras e Flamengo sempre se classificaram, o Flamengo um pouco menos, mas o Palmeiras 6 anos seguidos aí que se classifica como primeiro do grupo, o Flamengo teve uma dificuldade ou outra, mais no mata-mata do que na fase de grupos, e eu estava até com o celular dando uma olhada aqui nos últimos jogos do Deportivo Táchira. Então, os últimos adversários foram Estudiantes de Mérida, Metropolitanos, Deportivo Laguaira, Anzoátegui, Caracas, Rayos Juliano, só os times de nomes incríveis, assim. Não dá para a gente achar, por todo o respeito que a competição mereça, que esse time vai conseguir impor tanta dificuldade ao Flamengo. Eu espero, assim como eu espero do Palmeiras, uma vitória convincente. Porque o Táchira não é nem aquela... não, já teve tradição, já teve história. A grande dificuldade hoje de você enfrentar o Táchira é a viagem, é a logística. Então, eu espero uma vitória convincente também do Flamengo diante do Táchira e com a possibilidade de o Felipe Luiz fazer testes, aproveitando, entre aspas, né, aproveitando a ausência desses jogadores, então pode fazer rodar um pouquinho o seu elenco. Mas eu acho que você falou, o Flamengo tem desfalques, aí o meio de campo, Pulgar e De La Cruz. O Flamengo tem desfalques, o ataque, Bruno Henrique. Então, assim, né? Bruno Henrique, Juninho, que foi uma contratação recente, mas que vem aparecendo bem. Tem desfalques, mas ainda tem um time bastante forte. Luiz Araújo, Então, eu confio que o Flamengo faça também uma boa apresentação. Acho que hoje, os brasileiros que entram em campo pela Libertadores vão servir para dar uma acalmada nessa impressão que a gente teve de terça e quarta, de que algumas dificuldades que os brasileiros enfrentaram. Vamos ver então os jogos de hoje, porque tem mais brasileiros em campo. Aliás, tem um confronto brasileiro que esse vai ser bom de acompanhar também. Jogos de hoje, 19h, ou seja, daqui a pouquinho já começa. Central Córdoba e LDU, Bahia Internacional, esse confronto brasileiro. E no mesmo horário, o jogo do Palmeiras contra o Sporting Cristal. 21h30, o Flamengo entra em campo contra o Deportivo Táchira da Venezuela. E esse Bahia Internacional, hein? Um Inter que vem muito empolgado por um título gaúcho que não vinha havia muito tempo, quebrou um jejum. Fez uma boa estreia de Campeonato Brasileiro também, empatando com o Flamengo lá. E o Bahia vivendo esse grande momento também. Esse jogo vai ser bom, né, Hernan? Vai ser muito bom. Para mim, vai ser o jogo da quinta-feira. É o jogo que eu quero ver, assim como o Flamengo também, mas
mais atenção para esse jogo. Acho que vai ser um duelo interessante ver o Roger com as ideias, assim, com o time bem azeitado, o Rogério em Libertadores. Acho que é jogo aberto, é jogo bom de ver. Me arrisco a dizer que um bom empate, assim, com vários gols. Ah, gosto, né? Interessante, interessante. O Rogério também gosta de um time bem ofensivo, né? Teve um empate ali na primeira rodada que acabou sendo um pouco frustrante pelas condições da partida, jogando em casa também. Então, poderia ter tido um resultado melhor, mas é um Bahia, como a gente já falou aqui, vive um grande momento. E o Inter também, 2 times que estão empolgados nesse momento. E os 2 estão no grupo da morte, que a gente fala, né? Ontem o Atlético Nacional enfiou 3 no Nacional do Uruguai. Então, é um grupo que me chama bastante atenção. Por questões de agenda, eu vou ter que dividir um pouco da atenção desse Bahia Internacional, que curiosamente é no mesmo horário do outro jogo que eu gostaria de ver hoje, que é o Central Córdoba e LDU. Certo. Mas vai ser um jogo bem bacana. Aliás, uma semana interessante para o Bahia, né? Contra o Corinthians, contra o Internacional, bem bacana. Muito bem, hein? Estamos chegando, a gente já fazendo todo esse esquenta aqui para os jogos de logo mais, além de muito mercado da bola, muitos bastidores aqui no De Primeira de hoje. Danilo, volte sempre, hein? Muito obrigado de novo pelo convite. Estarei aí em breve de novo, assim que vocês me convidarem. Você não vem amanhã? Amanhã... Não, amanhã já vou fazer